Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, versículos 18 e 19. Apocalipse capítulo 3, versículos 18 e 19. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Oremos. Senhor, abençoe estes pequenos momentos, Senhor, que teremos em torno da tua palavra. Que o pouco que ouvirmos, Senhor, possa ser de grande utilidade, Senhor, para a nossa alma, para a nossa vida espiritual, Senhor. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo e te agradecemos. Amém. Vamos continuar falando sobre a era da igreja de Laodiceia. Falar de novo sobre o ouro de Deus. O tema é o ouro de Deus. Como vemos ali em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, Jesus Cristo está dizendo, os irmãos podem se sentar? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O irmão Branham diz que há uma só esperança para esta era de Laodiceia. Há uma só esperança para esta era da igreja do último dia. E esta esperança é Ele mesmo. Esta esperança é Jesus Cristo mesmo. Ele diz: vem a mim, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Esta era a única esperança, e é a única esperança desta era. É Jesus Cristo mesmo. Que a gente possa ir a Ele e comprar dele o ouro, mas não aquele ouro que a era da igreja de Laodiceia tem, aquele ouro que o irmão Branham diz que é um ouro da espécie errada, um ouro material, riquezas materiais, das quais esta última era é abundante, belos edifícios, cargos políticos, dinheiros, bônus e tudo que é material desta era da igreja. Ela é rica. Esta era da igreja é rica de todo o ouro material, de toda a riqueza material, como nunca antes houve nas eras da igreja. Porém, Jesus Cristo está dizendo que eles não têm nada. Mesmo tendo todo tipo de ouro, todo o ouro material e toda a riqueza material e todos os bens materiais e a paz, não havendo governo para os perseguir como eram nas primeiras eras, tendo liberdade de religião, tendo liberdade de culto, tendo bens materiais, não tendo necessidade de nada material. Mesmo assim, Jesus Cristo diz que eles precisavam ir até Ele e comprar ouro provado no fogo, porque o ouro que eles tinham, o irmão Branham diz, era o ouro da espécie errada, era o ouro que corrompia os corações dos homens, era o ouro daquele qual o amor a ele é a raiz de todos os males, o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, disse Jesus. Também disse Jesus que era mais fácil entrar um camelo num buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus.
A riqueza é motivo de perdição para muitos. Isto não quer dizer que um rico não possa entrar no reino dos céus, mas como visto na parábola ou na comparação de Jesus, é muito difícil, é quase impossível. Porém, esta era da igreja, ela tem apenas este tipo de ouro. O ouro que corrompe os corações humanos, o ouro que corrompe o homem. Porém, Jesus Cristo está dizendo que ele tem um ouro provado no fogo, um ouro que verdadeiramente enriquece. Este é o ouro de Deus. O irmão Branham diz que há um ouro de Deus, e este ouro é o ouro que somente Jesus Cristo tem. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, fala deste ouro, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece. A prova, o ouro de Deus, o irmão Branham diz, é um caráter semelhante ao de Cristo, produzido na fornalha ardente de aflição. Assim como o ouro é provado no fogo, você pega o ouro e coloca ele no fogo, numa temperatura altíssima, e bate aquele ouro, até que toda a impureza saia, até que tudo aquilo que não é ouro saia, e reste apenas ouro. Assim como é feito no ouro natural, assim é feito no ouro de Deus. Como o ouro que é provado, o verdadeiro cristão, ele é provado, ele é batido. A sua fé é provada, para que toda impureza saia, e somente o ouro fique, e Deus possa ver o seu próprio reflexo naquele ouro. Deus possa ver a si mesmo em nós, através da provação. Assim como Cristo foi provado, a sua igreja é provada. Este é o ouro de Deus. O irmão Branham diz que nus, fisicamente viemos ao mundo, viemos sem nada ao mundo, e como o dito popular diz, também retornaremos sem nada. Porém o irmão Branham diz um pouco diferente. Ele diz, nus, fisicamente viemos ao mundo, porém não o deixaremos nus. Viemos sem nada, mas o irmão Branham diz que não retornaremos sem nada. Há uma coisa, apenas uma coisa que podemos levar conosco após a nossa morte. O irmão Branham diz que este é o nosso caráter. É somente isto que podemos levar. O irmão Branham diz, não, nós vamos levar algo conosco. O que é esse algo? É tudo o que podemos levar conosco. Só podemos levar uma coisa conosco, não bens materiais, mas apenas uma coisa, e este é o caráter, nada mais e nada menos. Portanto, é melhor que sejamos agora bem cuidadosos para ver se levamos algo que nos faça retos diante de Deus. Assim, então, o que levaremos conosco, levaremos nosso caráter, irmão. É isso que levaremos conosco agora. Agora, que espécie de caráter você levará consigo? Será que vai ser semelhante ao dele, cujo caráter foi moldado pelo sofrimento na fornalha ardente da aflição? Ou vai ser a debilidade deste povo laodicense sem caráter? Depende de cada um de nós, porque naquele dia cada qual levará a sua própria carga. Viemos sem nada, mas temos que levar algo. É a única coisa que nos pode fazer retos diante de Deus, e esse é o nosso caráter. Porém, o que é um caráter? O irmão Branham disse que o caráter ele não é um dom, não é dado apenas a você, ou você nasce com aquilo. O irmão Branham disse que caráter é uma vitória, é uma conquista. Você conquista aquilo. E como você conquista este caráter? Um caráter semelhante ao de Cristo. É através da aflição, é através da provação. Na mensagem, a era da igreja de Esmirna, na exposição das eras da igreja, páginas 96 a 99, o irmão Branham diz, lendo a escritura de Apocalipse capítulo 2, versículo 9, que diz, Jesus diz, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Veja que esta era da igreja de Laodiceia, esta última era, ela diz que tem tudo
e de que nada tem falta. Porém, Jesus Cristo diz: compre de mim ouro provado. Vocês dizem que tem alguma coisa, porém eu não reconheço isto. Jesus Cristo diz: venham a mim e comprem. Porém, veja esta outra era, a segunda era da igreja, a era da igreja de Esmirna. O quadro é o inverso, o quadro é o contrário. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Esta era da igreja era pobre em bens materiais. O pouco que tinham era confiscado pelo Estado através da perseguição aos cristãos. Porém, Jesus Cristo diz que eles são ricos. Uma igreja diz que é rica e Jesus Cristo diz que é pobre. E outra diz que é pobre e era pobre, mas Jesus Cristo disse que era rica. Rica nas coisas espirituais. Porém, outra coisa a se notar é o que Jesus Cristo diz: eu sei as tuas obras e tribulação. Ele sabia da tribulação desta era, do sofrimento desta era. Eles eram perseguidos, comidos por leões, eles eram queimados em fogueiras, eles eram jogados nas arenas como espetáculo público. Eles sofreram, eles tiveram seus bens confiscados e eles morreram pelo evangelho de Jesus Cristo. Porém, Jesus Cristo diz: eu sei a tua tribulação. O irmão Branham diz: como pode as pessoas pensam? Jesus Cristo saber da sua tribulação, saber do seu sofrimento, saber das atrocidades que eram feitas a estes cristãos e mesmo assim não fazer nada, apenas ficar olhando e dizer: eu sei a tua tribulação. O irmão Branham diz que Jesus Cristo não detém a tribulação. Por isso as pessoas, assim como Israel, pensam que Deus não as ama. Assim como Israel, eles pensam que Deus não as ama, porque a tribulação acontece e Deus não faz nada. Israel muito sofreu durante a sua existência. Eles foram levados cativos muitas vezes. Eles foram mortos em vários holocaustos e genocídios. E Deus não fazia nada. Mas Deus sabia daquela tribulação. E aquela tribulação tinha um propósito. E as pessoas pensam que assim como Israel, Deus não as ama, porém Deus ama Israel e Deus ama os seus filhos. Malaquias capítulo 1, versículos 1 ao 3 diz: peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amastes? Veja o povo de Israel questionando: em que nos amaste, Senhor? Nos deixaste ser perseguidos. Você vê um salmo de Davi, ele diz isto, ele parece estar indignado, como se o Senhor os tivesse abandonado, mas tudo era um propósito de Deus. O caráter é moldado na aflição. Jesus Cristo vê a sua igreja sofrendo, sendo perseguida nas eras, porém ele não faz nada, não porque ele é um Deus mau, ou porque ele é um Deus que não se importa, mas porque assim como ele, que sofreu, que padeceu, que foi rejeitado e foi crucificado, assim a igreja também deveria sofrer como ele, porque a igreja não pode reinar com Jesus Cristo, se assim como ele também não sofrer. A igreja sofreu e a igreja padeceu. Parecia que Jesus Cristo não estava se importando, mas ele estava. O problema, o irmão Branham diz, é que as pessoas não compreendem o amor eletivo de Deus. O amor de Deus é eletivo, é pela eleição. A prova do seu amor é a eleição, visto que não importava o que acontecesse, seu amor era verdadeiramente comprovado pelo fato deles terem sido elegidos para a salvação. Por vos ter elegido para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. O amor de Deus é a eleição que ele tem para conosco. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos semelhantes a ele, para que fôssemos salvos, eleitos nele, para sermos como ele. Este é o amor eletivo de Deus. Este é o amor de Deus, o amor divino. Não como o cuidado, o irmão Branham diz, que os pais têm por um bebê. As pessoas imaginam o amor de Deus como o cuidado que seus pais têm por um filho, que são super protetivos e se preocupam e não deixam os filhos passar por nenhum tipo de apuros. Este não é o amor de Deus.
Este é o amor humano, mas o amor de Deus ele é eletivo. O amor de Deus ele vê o crente sendo provado, sendo perseguido, porém ele deixa, porque ele sabe que aquilo o fará semelhante a ele. Se somos eleitos em Jesus Cristo, somos semelhantes a ele. E se ele sofreu, devemos padecer também, assim como ele. O próprio caráter de Jesus Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E de acordo com Hebreus 10, 32 e 38, ele deixou uma medida de sofrimento para a sua igreja. Paulo, em Hebreus capítulo 10, versículos 32 ao 38, ele fala do sofrimento da igreja. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feito espetáculo, com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a espoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Veja Paulo citando tudo aquilo que falamos, o sofrimento daquela era da igreja primitiva. Eles tiveram seus bens confiscados, eles foram presos, eles passaram por diversas tribulações, porque assim como Jesus Cristo eles tinham que sofrer, as mesmas obras que Jesus Cristo fez, a igreja deveria fazer. Assim como o sofrimento que Jesus Cristo passou, a igreja deveria passar também, para que o seu caráter fosse aperfeiçoado como o dele. Você pensa, pode o caráter de Jesus Cristo necessitar ser aperfeiçoado? Porém, Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz que sim. E ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que obedecem. O irmão Branham diz em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento, e de acordo com Paulo, ele deixou para a sua igreja uma medida de sofrimento, para que eles também, por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo por ele, chegassem a um lugar de perfeição. Porque ele quis isto. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 4, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Jesus Cristo teve o seu caráter aperfeiçoado por meio da vitória, do sofrimento, da conquista. Não um dom, mas uma vitória. O caráter, ele é o ouro de Deus, porém o caráter você não nasce com ele, você conquista. Você conquista através do sofrimento, assim como o ouro que é provado no fogo. Também o irmão Branham diz e pergunta, por que ele só observa o sofrimento do seu povo? A resposta se encontra em Romanos 8, versículos 17 e 18. Porque ele olha e observa. Romanos 8, 17 e 18 diz, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja o que Paulo diz em Romanos. Ele diz, porque se com ele padecemos, se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Por que temos que padecer para poder reinar? Porque o poder sem caráter é satânico. O caráter é uma vitória.
E só assim, através dessa vitória, podemos reinar. Porém, se reinarmos sem caráter, isto é satânico, isto é demoníaco. O irmão Branham diz, a menos que padeçamos com ele, não podemos reinar com ele. Você tem que padecer para reinar. A razão disto é que o caráter é simplesmente, a razão disto é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico, porém o poder com o caráter é apto para governar. Porque vemos todas essas guerras e aflições no mundo, e todas essas atrocidades, porque muitos homens sem caráter estão no poder. Porém haverá um reino, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual o rei será alguém que foi provado, alguém que padeceu e alguém que teve o seu caráter moldado na aflição, e ele reinará com equidade e com justiça. Será o reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Se seremos reis com ele, porque quando ele desce diz que ele é rei dos reis, e nós somos esses reis. Se reinaremos com ele, teremos que ter também o caráter dele. E este caráter é formado na aflição. O caráter, ou melhor, o poder sem o caráter, ele é satânico. Queremos reinar, queremos chegar no milênio. Muitas pessoas querem o poder da palavra falada, mas se tiverem esse poder sem caráter, que é formado na aflição, o que eles farão com isto? O irmão Branham tinha esse poder, porém ele também tinha esse caráter. Ele tinha o poder da palavra falada, mas ele tinha caráter. Vemos quando aquele casal homossexual se beijava em meio ao culto, o irmão Branham estava olhando e incomodado com aquilo, e Deus perguntou para o irmão Branham, faça o que quer com eles. O irmão Branham poderia ter os matado naquela hora, eles poderiam ter morrido como outros morreram por blasfemar do Espírito Santo que estava no irmão Branham. Porém, o irmão Branham usou de misericórdia para com eles, porque o irmão Branham tinha caráter. O irmão Branham padeceu e sofreu muito na sua vida, e aquilo formou o seu caráter. O irmão Branham tinha sim o poder, ele tinha poder para curar enfermos, para ressuscitar mortos, ele tinha o poder da palavra falada, porém aquele poder era acompanhado de um caráter, porque se ele não tivesse caráter, aquele casal teria morrido naquele instante. E é assim que devemos ser. Por isso que Jesus Cristo, as pessoas pensam, como ele pode olhar o sofrimento do cristão e não fazer nada? Tem um propósito, aquilo está moldando o caráter daquele cristão, para que, assim como ele que sofreu, assim como ele, aquele cristão também possa reinar. Sofreu como Cristo para reinar como Cristo, um poder com caráter, um poder de Deus. Este é o ouro de Deus, não um ouro material da era da igreja de Laodiceia, uma igreja sem caráter, da qual Jesus Cristo não virá buscar, mas uma igreja que é ouro, que tem caráter, uma igreja aprovada. Esta é a igreja de Jesus Cristo, esta é a igreja que reinará com ele. O irmão Branham diz, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. A Bíblia diz assim, e o irmão Branham comenta, isso é o que Pedro disse. É estranho que Deus queira desenvolver em nós um caráter semelhante a Cristo que vem através do sofrimento? Não, Senhor. E todos nós temos provas, todos nós somos provados e corrigidos como filhos. Não há um que não passe por isso. A igreja que não está padecendo e não está sendo provada, não tem isto, não é de Deus. Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Agora, esta condição especial em Esmirna deve ser aplicada a cada era. Não há nenhuma era livre disto. Não há nenhum verdadeiro crente livre disto. Isto é de Deus. Esta é a vontade de Deus. É necessário.
Precisamos do Senhor para nos ensinar a verdade de que devemos padecer e ser semelhantes a Cristo ao cumprir isto. O amor é sofredor, é benigno. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os céus nublados e tempestades da vida não são sinais da desaprovação de Deus. Hoje, as igrejas, quando vem um crente em maus lençóis, ou mal financeiramente, ou mal de saúde, assim como os amigos de Jó, eles tentam dizer que você está em pecado, ou que há algo errado com a sua experiência para com Deus. Porém, o irmão Brana diz que os céus nublados e tempestades da vida não são sinais da desaprovação de Deus. Como essa era da igreja diz, ou como ela pensa que os muitos bens materiais são sinal da aprovação de Deus. Os sinais são sinal da aprovação de Deus. Porém, isto é incorreto. Eles podem ter todas essas coisas e estar fora da palavra de Deus, assim como um verdadeiro crente pode estar dentro da palavra de Deus, na palavra de Deus para o dia em que vive, e mesmo assim estar em provação. Os céus nublados e tempestades da vida não são sinais da desaprovação de Deus. Tampouco os céus claros e águas tranquilas são sinais de seu amor e aprovação. Sua aprovação de qualquer um de nós é somente no amado. Seu amor é eletivo, o qual ele tinha por nós antes da fundação do mundo. Ele nos ama assim, mas como saberemos? Nós saberemos porque ele assim disse e manifestou que de fato ele nos amou, porque nos trouxe para si e nos deu do seu Espírito, estabelecendo-nos como filhos. E como provarei meu amor para com ele, crendo no que ele disse e conduzindo-me com gozo no meio das provas que ele em sua sabedoria permite acontecer. Eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. Aí está novamente. Veja-o andando para cima e para baixo no meio de sua igreja. Como um pai, ele está observando sua família. Ele é o cabeça de sua família. Ele é o provedor. Ele é o protetor. Todavia ele observa a pobreza deles. Como o crente sem instrução tropeça nisso? Como pode Deus suportar e observar os seus num tempo de necessidade e simplesmente não parar aquilo tudo, simplesmente ceder e derramar generosamente cada coisa material sobre eles? É aqui que você tem que crer novamente no amor e bondade e sabedoria de Deus. Isto também é necessário. Recorde que ele admoestou: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Vosso Pai sabe das coisas de que necessitais. Aquele que veste o lírio e alimenta o pardal fará muito mais por vós. Estas coisas físicas não são as verdadeiras necessidades básicas da nossa vida, pois a vida de um homem não consiste das coisas que ele possui, mas de preferência, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as necessidades materiais vos serão acrescentadas. O povo de Deus não é inclinado ao material, eles são inclinados a Cristo. Eles não buscam os tesouros que são de baixo, eles buscam os que são de cima. É absolutamente verdadeiro que a maioria dos cristãos não são ricos, mas exatamente eles estão no lado pobre. Foi assim nos dias de Jesus, isto foi verdade nos dias de Paulo e deve ser verdade hoje. Isto não é tão verdade hoje porque a era de Laodiceia é uma era de vasta riqueza, onde frequentemente o critério de espiritualidade é a abundância de bens terrenos. Que coisa! Quão rica é a igreja em bens, mas quão pobre em espírito. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é material, ele está dentro de nós. Um homem rico é rico em Deus, não em coisas mundanas. Clama o Espírito: eu vejo tua pobreza, eu vejo tua necessidade, tu não tens muito, se tiveres algo do que te jactares. O que tinhas foi tirado de ti,
Tu alegremente renunciastes às tuas possessões em troca das eternas. Tu és zombada, tu és escarnecida, tu não tens recursos materiais aos quais recorrer, mas tu és rica apesar de tudo isto. Tua segurança repousa naquele que é teu escudo e teu grandíssimo galardão. Teu reino ainda está por vir, mas ele virá e será um reino eterno. Sim, eu estou cônscio de tuas provas e pesares. Eu sei quão duro é avançar, mas eu lembrarei tudo quando eu retornar para te reclamar como minha propriedade. E então eu te recompensarei. Agora, isto não é nada contra as pessoas ricas, porque Deus pode salvar um homem rico. Alguns dos filhos de Deus são ricos, mas o dinheiro pode ser um grande laço, não somente para aqueles que o têm, mas para os que não o têm. Às vezes você não tem nada, mas aquele desejo dentro de si, de ter ou de ser alguma coisa. Jesus Cristo considera isto. Jesus Cristo não vê como vê o homem, apenas o lado exterior, mas ele vê o coração. Você pode não ter nada e cair na mesma condenação daquele que tem tudo e não tem o Espírito de Deus. O irmão Brana diz, não somente para aqueles que o têm, mas para os que não têm. Lá atrás, na primeira era, Tiago clamou àqueles que estavam dando grande valor às pessoas ricas. Não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Eles davam prioridade às pessoas ricas. Eles moldavam, alteravam o evangelho com o propósito de ganhar mais pessoas ricas. Eles alteravam o teor da pregação para atrair mais pessoas ricas. E é isso que eles têm feito hoje mais do que nunca. Mas isso é errado. Isto é acepção de pessoas, a Bíblia diz. Os pobres ali estavam procurando adular os ricos a fim de obterem ajuda, em vez de confiar em Deus. Não façam isto, diz Tiago, não façam isto, o dinheiro não é tudo, o dinheiro não é a resposta, e hoje também não é a resposta. Temos mais riqueza do que jamais tivemos e todavia menos está sendo realizado espiritualmente. Não é com dinheiro que Deus trabalha, Ele se move pelo seu Espírito, e esse movimento do Espírito somente vem a uma vida consagrada à palavra. Esta é a riqueza que devemos ter, uma vida consagrada à palavra. Este é o ouro de Deus, a riqueza de Deus, um caráter semelhante ao de Cristo, provado na fornalha de aflição. Não é isto que a era da igreja de Laodiceia tem, mas é isto o que a noiva de Jesus Cristo deve ter. Um caráter provado na aflição, um caráter como o dele, que foi provado para reinar com ele no grande milênio que virá. Os irmãos podem colocar-se de pé. Senhor, obrigado por este momento, obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigado pelo teu profeta, Senhor, que trouxe essas grandes e maravilhosas coisas para nós, Senhor, num mundo de progresso, num mundo de riqueza, num mundo em que as pessoas cada vez mais buscam bens materiais. Assim, mesmo assim, o Senhor tem nos trazido uma palavra para nos mostrar o que realmente o Senhor quer que tenhamos, o que realmente o Senhor quer que busquemos de Ti. É um ouro provado no fogo, é um caráter provado, semelhante ao de Cristo. Se ainda, Senhor, não chegamos a este ponto, de através da provação ter um caráter semelhante ao dele, que possamos ter, Senhor, pois queremos reinar contigo, Senhor, naquele milênio, e o poder só será dado a quem tem caráter, porque o poder sem caráter é satânico. Pessoas têm feito do poder meio para destruir o mundo, e eles destruirão esse mundo na grande batalha do Armagedon, porque são homens sem caráter, homens com muito poder e pouco caráter, Senhor. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos alertado para buscarmos um caráter semelhante ao seu, e que o Senhor possa nos ajudar para conseguir isto, Senhor, porque é uma conquista, é uma vitória, não é um dom. Te agradecemos por este culto, Senhor, te agradecemos pelos que puderam vir e por aqueles que assistiram pela internet, em nome de Jesus Cristo, amém.